Bom dia a todos. Me apresentar, eu sou o Elton Tosta Lira, sou arquiteto, tá? Trabalho com projetos sustentáveis na área de steel framing, container, e hoje eu vou vir falar um pouquinho sobre isso, né? A gente fundou o Arquiteto Sustentável aqui, que também hoje já é membro do GBC. Tem um escritório também de arquitetura chamado Arque, Arquitetura Eficiente, tá? E a ideia do tema hoje é isso aqui, arquitetura sustentável container, tá? Para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que entender que a arquitetura sustentável é um resultado de um projeto sustentável, certo? O projeto sustentável pode ter sistemas construtivos convencionais ou não, alvenaria, aço, steel framing, wood framing, N sistemas, tá? Hoje nós falaremos exclusivamente de dois sistemas, tá, que se completam, que é o tema, primeiramente, container, tá, e ele tem tudo a ver com light steel framing, ou steel framing. Bom, para entender um pouquinho sobre steel framing, a gente tem que entender o que significa, da onde que veio o steel framing, tá? O steel framing, ele surgiu, é um sistema, na realidade, que surgiu nos Estados Unidos, tá, e ele vem da sigla CES. O que é CES? Construção Energotérmica Sustentável, tá? Ele pode ser wood framing ou ele pode ser steel framing, tá? No Brasil se difundiu mais o steel framing, embora aqui em Curitiba até tenha uma empresa de referência em wood framing, tá? Mas é mais difícil de você encontrar no país construções em wood framing, por questão de barreira cultural mesmo, tá? Então ele está presente nos Estados Unidos, ele está presente no Canadá, Japão, os continentes, Europa, Ásia, Japão, tá? Na América do Sul ele está muito forte no Chile, na Argentina não está aqui, mas já corresponde a 50%, e no Brasil ainda nós estamos engateando, tá? Então a tendência de mercado é ele crescer muito, junto com o container. Vantagens do sistema, tá? Então, o sistema, ele vai proporcionar o quê? Organização de canteiro de obra, garantia, durabilidade, resistência, desempenho, facilidade de manutenção, tá? Menor prazo de execução, fidelidade orçamentária, racionalização de materiais e mão de obra. Esse é o principal item, tá? Então, por quê? Porque construção sustentável, a gente tem que entender também, como o Matheus explicou, não é só materiais, ela tem que ser sustentável também no seu processo, na sua execução. E quando você tem sistemas eficientes como container, steel framing ou os dois juntos, tá? Você está acelerando esse processo de construção. Ou seja, você está racionalizando. Pouca mão de obra produz muito. Tá? Sustentabilidade. Então, só para entender a questão CES, foi feito um estudo científico, né, e a questão de captação de gás carbônico, né, emissão de gás carbônico, desculpe. O steel frame, ele preserva 28 árvores, tá? Você utilizando ele. O wood framing, 52, ou seja, é totalmente sustentável. Entendendo um pouquinho o papel dos projetos, tá? A gente tem que entender que tem o projeto arquitetônico container, ele pode estar composto com vários projetos complementares, tá? Que pode ser daí aço leve, médio, pesado, ele pode ser wood framing, pode ser alvenaria, pode ser. Vai da escolha do profissional, mas o profissional ele tem que ter um entendimento desse produto. Não adianta você, para você ter um bom desempenho de um projeto, você tem que entender dele. E o que acontece às vezes é que a gente esquece de estudar um pouquinho antes de projetar, e daí chega na hora da execução, começa a surgir problemas, e a gente precisa resolver. Tá? Então é legal pensar neles antes. Tipos de concepção. Tá? O projeto arquitetônico ele pode ser por concepção direta, tá? Que é o quê? Quando um profissional chega até você, contrata você, eu preciso que você desenvolva um projeto arquitetônico em container, tá? Essa é uma concepção direta. Ele pode ser uma concepção por compatibilização,
O cliente já tem um projeto, ele chega até você por sua especialidade, ser sustentabilidade ou trabalhar com sistemas alternativos, tá? Como container, como steel frame, como wood frame e N por aí. Você pegar esse projeto e compatibilizar, transformar ele para o sistema que aquele cliente deseja, ou aquele sistema que você trabalha. Tá. Aqui eu peguei como exemplo o escritório que a gente desenvolveu o projeto arquitetônico, tá? Executamos em Ponta Grossa, que é em container, uma parceria com a Delta. E ele foi feito basicamente obedecendo alguns critérios que a gente vai seguir, a gente vai falar um pouquinho disso na sequência, tá? Essa é a planta baixa do térreo. Então, o terreno é esse. O recuo frontal, estacionamento, acesso lateral. Aqui a gente tem 2 containers, tá? Na horizontal, né? Depois você tem mais 2 containers em projeção em cima e mais um container em pé nesse canto. Acesso principal, salas de reuniões, parte de copa, almoxarifado, uma varanda, acesso pavimento superior no meio, entre os containers, tá? E a parte de banheiros. No fundo, um garagem com churrasqueira. Pavimento superior. Então, você tem 2 containers aqui e mais um container em pé. O container ele tem uma particularidade, tá? Você pode deixar ele 1/3 do tamanho dele em balanço. Ele se sustenta, desde que ele esteja biapoiado. Tá? Então, se você tem um apoio aqui e um apoio aqui, você coloca o container, você pode deixar 1/3 dele em balanço, sem problema nenhum. Tá? Aqui eu trouxe um estudo de cargas. Acho que nem a Tati viu isso aqui, né, Tati? Quando a gente desenvolveu, junto com um escritório chamado Gombok, tá, um sistema para calcular, que não existe no mercado hoje, quem faça cálculo estrutural em container. E daí esse pessoal desenvolveu um sistema para calcular isso. Para a gente ter onde estão os pontos de apoio, que aqui o apoio está todo aqui, ó. Tá? Então a gente simula isso num software, no SolidWorks, tá? E ele dá um mapa de cargas. Cada ponto desse aqui tem uma questão de cargas, onde está tendo flecha, como é que não está, que é as informações que o engenheiro calculista vai utilizar para desenvolver o projeto de fundação. Tá? Isso aqui chama memorial de cargas. Cronologia. Então, numa obra você tem fundação, alvenaria convencional pré-moldado. Pré-moldado aqui a gente pode ser o pré-moldado ou de cimento, pode ser steel framing, que não deixa de ser um pré-moldado ou de framing. Tá? Instalações complementares, elétrica, hidráulica e N fins. E instalações de container já transformados. Então, esse aqui é o primeiro passo. Tá? A gente precisa de um canteiro de obra. Né? Beleza. Fundação. Fundação, a gente pode trabalhar com fundação direta, tipo radier, pode ser sapato isolada também. Nesse caso desse escritório aqui, como o terreno era um declive, tá? A gente usou uma fundação normal, com estaca, um pequeno muro de arrimo e laje. Eu já vou mostrar na sequência. Uma questão importante. Quando você trabalha com uma fundação, com um projeto bem pensado, tá? O ideal é que quando você vá para a execução desse projeto, você já desenvolva e instale todos os sistemas que vão se complementar nele. Tá? Essa seria uma boa execução de container, por exemplo. O container, quando contratado pela Delta, a Delta já passa toda a parte de tubulação, a parte hidráulica. Por que isso? Para minimizar erro na obra. É interessante o quê? A gente já pensar também na parte elétrica, no esgoto disso, sistema de captação de água de chuva, né? E na fundação lá, antes de colocar o container ou o steel frame, o sistema que você for adotar, você já está lá
toda essa infra, deixar tudo pronto. Tá. Aqui é a foto lá da obra, aqui é a parte da fundação, então o terreno está aqui, é um declive, gerou um sótão aqui, uma laje, tá? E do restante é um arrimo normal, um arriminho, certo? Em cima desse arrimo foi locado os containers, tá? Uma maneira interessante também, quando você pensa, uma informação interessante, quando você pensa em projeto de container, geralmente você, não sei se é intuitivamente, a gente quer colocar um container do lado do outro. Não necessariamente precisa isso, você pode trabalhar com containers deixando um vão entre eles, tá? E você vai gerar espaço, tá? Então você está economizando material e você está gerando espaço construído. E foi nesse caso aqui, o projeto, ele gerou esse espaço construído. Você vai ter um container desse lado, um container desse outro lado, em cima atravessado, né? E mais um outro em pé. Você vai ter uma área de construção maior do que a área dos containers, tá? Então aqui é o acesso principal, os containers chegando da Delta, tá? Instalando o primeiro container, instalando o segundo container aqui, tá? Na Delta, quando você compra o container, já vem com todos os acabamentos, as portas, conforme você projetou, as aberturas. Você pode fazer um fechamento tipo blindagem, né? Que já é uma porta utilizando a própria chapa do container, que vai dar uma blindagem, tá? A parte de aberturas já vem tudo pronto. Tudo pronto para a instalação dos vidros, né, das esquadrias. Depois do segundo container, a gente colocou o terceiro lá em cima, já está em balanço. Aqui não tem solda nenhuma nesse momento, tá? Então, só para você ver que só apoiado ele já fica parado. E pode subir lá em cima que ele não vai cair. Tá. Do outro lado, aqui só para vocês terem uma ideia de altura e de balanço, tá? Depois foi feito, uma pergunta frequente também. O container a gente tem que sempre projetar de uma maneira só, utilizando, conforme ele é utilizado normal, não tem como você colocar ele em pé, invertido? Tem. Vai da liberdade de criação de cada profissional, tá? É claro que a gente tem que pensar não só na criação, mas na solução também estrutural de estudo, tá? Nesse ponto, a gente colocou um container aqui de 20 pés, em pé, onde foi usado para caixa d'água, e a parte de baixo como complemento do escritório, tá? Aqui são 3 containers de 40 pés recortados. Depois veio o quinto container de 40 pés também recortado, que veio na frente, complementando toda a estrutura, tá? E com o mesmo balanço, sem problema nenhum. Nesse ponto aqui não tem nenhum ponto de soldagem. Depois que foi soldado, depois que estava tudo montado, que foi soldado. Detalhe, de construção, de montagem disso em obra, tá? Foi gasto o cálculo final do tempo de execução dessa montagem aqui foram 4 horas somente. Então, você imagina construir tudo isso aqui em alvenaria. Quanto tempo você demoraria? Ou qualquer outro sistema construtivo. Não tem mais rápido. O container ganha de tudo. Tá? Em qualquer sistema, ele ganha em velocidade. Tá? Outra visão da parte do fundo, né? A parte interna. Então, como eu trabalhei com entrevãos, então esse vão aqui entre eles é a dimensão de um container. Tá? Aqui, depois a gente faz enchimento, com o próprio, para lajota, ou tijolo baiano, que eles chamam, né, o cerâmico, e faz uma regularização de piso e fica tudo nivelado. Então, aqui você tem o primeiro container de 40, segundo container de 40, e esse é o container do fundo de 40 pés que está atravessando ali. Aqui a parte da visão do container em pé, de 20 pés. Tá? Aqui ele está todo aberto, depois foi fechado, foi feito um piso aqui e aqui uma porta. E se isolou essa parte para sistema de caixa d'água, boiler, o que foi preciso. Tá? Aqui a obra terminada de montar.
Então, as estruturas complementares. Aço leve médio, coberturas, escadas, serviços de serralheria, tá? Basicamente se resume a isso aqui, o que você vai complementar em obra, tá? Você pode também fazer com steel framing, certo? E mais os fechamentos normais, que são as esquadrias. Estruturas complementares, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho do steel framing. O steel framing nada mais é do que perfis, é uma estrutura feita em perfis leves de aço. Pode ser um sistema convencional que você compra os perfis e molda em loco, ou seja, na obra você recorta, faz um quadro e monta os painéis, que a gente chama, tá? Ou você pode trabalhar com um sistema chamado FrameCAD. O FrameCAD, você faz o teu projeto, manda para um projetista ou para a indústria, eles produzem tudo isso daqui, um desenho técnico em 3 dimensões de toda a estrutura. Após aprovado, ele insere esse desenho no sistema da máquina e a máquina produz. Já tudo etiquetado, numerado, tá? Geralmente um projeto aí de uma casa de uns 300 metros quadrados, você vai ter aí umas 300, 400 folhas mais ou menos, tá? Que cada painel, que é a parede dividida em vários painéis, tá? É feito um projeto separado e é montado em loco. É como se fosse um Lego de gente grande. Agora, chega na obra, começa a montar, dá até vontade de pegar a parafusadeira e começar a montar também, que é bem bacana. Que é isso aqui, ó, ele já vem tudo certinho, com as peças marcadas, né? E é só parafusar. O sistema convencional, basicamente, você vai usar o quê? Guias e montantes. Então, você compra em barra. Daí você tem que dimensionar isso, você tem que recortar isso na obra. Ou seja, é sustentável? É sustentável, mas não é tão sustentável quanto o sistema automatizado, tá? Você perde, vamos dizer assim, na questão daquele último quesito lá, racionalização de mão de obra, quando você trabalha com um sistema de FrameCAD, você demanda mais velocidade na obra. Pode fazer curva? Sim, sem problema nenhum, tá? Aí tem tipos de ancoragem, tá? Então, geralmente, se você vai apoiar isso em uma fundação convencional, você pode usar o parabolt mesmo, tá? Ou endbolt, enfim. Depende do construtor, tá? Ou do fornecedor. Mas é basicamente um parabolt. Chapeamento estrutural. Chapeamento estrutural, você pode usar isso em container port. Por exemplo, no projeto da mostra container, uma parte do pavimento superior ele vai ser desenvolvido em steel framing, tá? Como um complemento da obra em container. Então, por isso que eles se casam, eles se juntam. E a questão de fechamento estrutural, também dá para a gente usar os painéis estruturais dentro da casa. Tá? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente é o quê? Você monta todos os painéis e fecha ele com um painel de USB ou plywood, tá? Para contraventar toda a estrutura. O que é contraventar? Tá? A estrutura ela é basicamente feita de perfis montados, tá? E ela não vem com nenhum travamento, tá? Com isso, se você pegar e puxar de um lado, ela vai torcer, ela vai ceder, tá? Para isso não acontecer, a gente tem alguns sistemas de contraventamento, que podem ser fitas metálicas, tá? Ou o mais usado, o mais eficiente, vamos dizer assim, e o mais barato, tá? É o painel, que pode ser o painel wood framing, pode ser o painel, desculpe, plywood ou USB, tá? Estruturas complementares, tanto no steel framing quanto no container, tá? Drywall, divisórias leves, vidros, portas internas. Drywall, isso é importante. Se você quer ter uma eficiência energética no teu projeto, o container ele é feito do quê? Aço. Ele vai absorver todo o calor, vai aquecer, tá? Então você tem que trabalhar com bom isolamento.
para você fazer um bom isolamento, na maioria das vezes você tem que estruturar, porque a parede do container, você não vai parafusar uma estrutura nela. Senão você vai estar furando o container, você vai acabar com a estanqueidade dele, vai estar entrando água para dentro. Então a ideia é o quê? A gente resolver isso com o drywall. Com o sistema drywall, a gente consegue fazer o complemento com lã de vidro e os fechamentos, que pode ser USB ou só o gesso cartonado. Tá? Instalações de infra, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo isso é possível. E o drywall ajuda no acabamento para isso. Tá? Tratamento de materiais, impermeabilização, calhas, rufos, arremates. Tá? Isso também é de fundamental importância. Reforço interno. Eu gosto muito, particularmente, desse sistema, que é o quê? Quando você trabalha internamente, para você ter uma maior eficiência energética, você trabalhar não só com o gesso acartonado, é trabalhar com um painel de madeira, que pode ser USB ou plywood, tá? O que acontece? Quando você trabalha nesse sistema aqui, além da parede ficar mais estruturada, tá? Você consegue, com um parafuso ponta-agulha de marceneiro, fixar qualquer móvel na parede. Você não precisa mais furar, colocar bucha. Daí você coloca aquela buchinha pequena, você aumenta, você vai colocar alguma coisa na parede, esse móvel cede, daí você tem que aumentar a bucha, assim vai aquela historinha. Tá? Nesse sistema não, você só usa o parafuso, você não precisa furar. Você pode colocar o parafuso na parede e parafusar. Vai aguentar 30 quilos por ponto. Você nunca usa só um parafuso para fixar qualquer coisa, né? Então você sempre vai ter uma superfixação, vamos dizer assim. Que é esse caso aqui, por exemplo, você pode fixar armário suspenso sem problema nenhum. Se for só com o drywall, você tem que usar buchas especiais para drywall. É uma boa também? É, mas não é tão eficiente quanto o painel. Tá, ele dá mais manutenção. E aqui é uma tabelinha só dizendo sobre isso daí, sobre a questão de fixação, quilos, né? O que aguenta cada tipo de parafuso, né, no sistema. Por exemplo, da questão do drywall, você vai usar buchas especiais que vão aguentar aproximadamente 70 quilos por bucha. Tá, por ponto, na realidade. Instalações, tá? Então você pode trabalhar com instalações hidráulicas. Num projeto comercial, você pode utilizar sistema em aço para prevenção de incêndio, ou gás, dá para usar, sem problema nenhum. Sistema PEX, que é um sistema hidráulico que está entrando no mercado, a Tigre está investindo muito pesado nisso aqui, a Manco também, tá? Que é usado lá fora e no Brasil quase não se usa. É mais questão, entra de novo a questão cultural, tá? Lá fora não se usa muito o PVC, se usa só o PEX, tá? Ele é uma mangueira flexível, tá? De alto desempenho, ela atende tanto na água fria quanto na água quente, tá? E a vantagem dela é que você não fica sem emenda, você pode puxar ela de um pavimento para o outro sem problema nenhum. Se você colocar ela dentro de um condutor, por exemplo, num Canaflex, numa eventual manutenção, você vai lá furar a parede para instalar um quadro, você furou a parede e furou a mangueira. Você vai detectar qual ponto que é, vai chegar num quadro geral, que é isso aqui, soltar aqui no ponto do quadro a mangueira que está furada, vai lá no ponto onde é o ponto final dela, pode ser uma torneira, por exemplo, soltar também, você usa ela como guia e puxa uma outra mangueira nova. Ou seja, você não quebrou a mangueira, você não quebrou a parede, você não gerou resíduo, tá? E resolveu o problema. Então, super sustentável, vamos dizer assim. Alguns detalhes de quando você vai passar qualquer tubulação no sistema, né, você tem que ter um cuidado porque o cano ele vibra, né? Então, principalmente água quente, aquathermia, aí ele vai vibrar na estrutura. Você tem que trabalhar com
com os acabamentos que a gente encontra no mercado pro sistema, né? Pode ser tanto para drywall quanto para steel frame. Água quente, sistema elétrico, tá? Então você passa todo o sistema antes de fechar as paredes. Isso também é uma vantagem. Se você reparar em uma coisa, existe uma dificuldade muito grande hoje na mão de obra em geral de fazer acabamento no sistema elétrico, hidráulico, né? Você ter acabamento. O que é? Você ter uma tomada tudo no mesmo nível, né? Mesmo plumo. Então, isso aí é difícil você achar um pedreiro que dê conta disso. Quando você trabalha com um sistema de drywall ou de frame, você consegue dar esse acabamento. Você consegue ter acabamento no sistema como um todo. Tá? Por quê? Porque você vai montar isso tudo antes. Como aqui, você está montando tudo antes. Então, geralmente, você vai aplicar de um lado, onde você tem a parede vazada, você vai fazer uma aplicação de um lado só e passar toda a tubulação. Quando a parede não for vazada, for uma parede já que está encostada no container, por exemplo, daí você vai trabalhar com um travamento, uma madeirinha ou um painel interno e vai passar toda a tubulação do mesmo jeito. Depois você faz acabamento com drywall. Tá. Instalações de gás. Isso é importante também. Quando você faz tanto steel frame como wood frame, tá? O gás, a tendência dele é sempre abaixar. Então, se você deixar ele, você projetar ele de uma tal forma que você não pense na possibilidade de um acidente, isso pode gerar um transtorno futuro. Tá? Então, a gente tem que pensar o percurso dele, aonde que você vai colocar uma central de gás. Geralmente, ele vai ficar para fora. Tá? Ele nunca vai ficar enclausurado dentro da parede. Só se, em algumas situações, tá? Você concretar esse tubo. Ele tem que estar dentro de um concreto, de uma camada, como se fosse uma camisa de concreto. Tá? Para não correr o risco de vazamento. Isolamento térmico. Tá? Então, basicamente, no sistema é isso. Container steel framing, tá? Perfil, isolamento térmico, lã de vidro, lã de PET, tá? O lã de rocha, o que vocês acharem melhor, ou o que for melhor para a situação daquele ambiente, o painel, o drywall, e você pode ter o acabamento cerâmico em cima do drywall. A questão da lã de vidro, você pode trabalhar ela tanto na parede quanto no teto. A questão do... esse aqui é legal. Bom, existe uma questão de performance acústica, tá? Tanto que saiu uma normativa alguns anos atrás sobre isso, exigindo, porque estavam se construindo prédios com bloco de concreto, desculpe, com parede de 10 centímetros, não tinha acústica nenhuma. Então hoje, conforme a norma, tá? Para você atender no sistema convencional a norma, você teria que trabalhar com paredes de concreto. Parede de blocos não atende, parede de tijolo cerâmico não atende, certo? Por quê? A norma, ela pede isso aqui, ó, 45 a 49 decibéis, tá? Então aqui a gente começa a atender, ó, já com parede dupla, que seria o quê? USB mais drywall, você já está atendendo a norma. Então você consegue ter uma ótima acústica, diferente do sistema convencional. Tá? E se você aumentar o sistema, por exemplo, se não for uma parede só de drywall, que você tem o revestimento, tanto de painel dos dois lados, quanto drywall, tá? Você vai duplicar esse conforto acústico, né? Quase duplicar, na realidade. Tá? Então você consegue um maior desempenho. Você pode chegar aqui a 55 decibéis, se não me engano, até 58 decibéis com aplicação de AFIS, um sistema com isopor na fachada. Revestimento do sistema lá, steel framing, que também pode ser utilizado com o sistema container, tá?
Aqui são só alguns. Existem inúmeros surgindo no mercado. Eu acho que até o pessoal vai falar de um novo que está surgindo, tá? Então, tem uma infinidade. Aqui eu só trouxe alguns exemplos, tá? Tem o que mais conhecido nos Estados Unidos, enfim, no mundo todo, que é o sistema de side vinílico, tá? Smart Side, que são as casas que a gente vê nos filmes americanos, né? Então, essa aqui é de PVC, são réguas de PVC, que você só parafusa elas no painel USB, vai encaixando uma na outra e dá o acabamento. Esse aqui é um pouquinho mais caro que esse, tá? Isso define a qualidade social vamos dizer, financeira do americano, vamos dizer assim. O cara que tem pouco dinheiro, ele faz nesse sistema. O cara que tem um pouquinho mais de dinheiro, ele faz no sistema de madeira, que é o Smart Side. São réguas também de USB, já com... Ela é impressa uma ranhura tipo uma madeira rústica, tá? Já vem com prime, você vai instalando e parafusando elas e vai dando esse efeito de lap, tá? Placa cimentícia, que é o mais comum, que a gente usa mais, é o que, vamos dizer assim, se adaptou à nossa realidade social e à nossa realidade, vamos dizer assim, cultural do Brasil, né? do brasileiro. Tá? É a placa cimentícia. Porque o brasileiro tem aquela coisa, ele sobe, ele entra na casa, né? Primeira coisa que ele faz quando ele sobe na laje lá. O teu cliente sobe na laje, depois que ficou pronto, acabou de concretar, secou, o que ele vai fazer? Para ver se está firme, né? Então, essa daí é uma das coisas que ou o cara chega no painel de drywall e faz isso aqui, né? Bate na parede, tá oco, não tá firme. Então, dentro dessa realidade de preconceito, a placa cimentícia foi o que mais se adaptou. O estuco é reboco em cima de painel, ecologicamente é retrógrado, tá? Mas ainda se usa, tá? Mas muito pouco. EIFS, que daí é um sistema já com isopor, você coloca um isopor, aplica na parede, coloca um conjunto de telas em cima, faz um acabamento com massa polimérica, e ele fica com o aspecto como se fosse uma alvenaria, só que a eficiência térmica dele é a maior possível. Tá? Litocerâmica é a cerâmica convencional, e pode ser também um revestimento metálico, vamos dizer assim. O container ele é o quê? Metálico. Laje, geralmente uma laje que você vai utilizar, tá? Pode ser de duas maneiras, ela pode ser treliçada ou pode ser perfis de 200 milímetros, tá? Seccionados, vão formar painéis, e em cima desse painel você pode ter dois acabamentos. Você pode ter a laje seca, que é o mais usado, mais conhecido mundialmente. Se for Estados Unidos, Canadá, o continente da Europa todo, você vai chegar lá nas casas, vão ter, ou vai ser steel frame ou wood frame. E no piso, a maioria delas é laje seca, que é o quê? Nada mais do que o painel, ou duplo painel, ou um painel mais grosso, com o piso ou o carpete em cima, tá? Por isso laje seca, não vai água. Tá. Laje mista. Laje mista é mais o sistema com... Você coloca só você pode trabalhar com steel deck, ou você pode trabalhar com um painel, uma proteção mecânica e o concreto. Tá. Laje mista. Então, praticamente é o quê? A gente tem que ter alguns cuidados, que é na aplicação do acabamento, pisos e revestimentos, pinturas, né? As instalações de equipamentos também, instalações de revestimentos decorativos e instalações de imóveis. Aqui só o exemplo de como ficou, tá? O projeto final, saiu numa revista lá de Ponta Grossa, na capa, tá? Aqui por dentro do escritório. Aqui aquele container em pé, que é um lugar que a gente deixou parte da lataria, da fuselagem do container exposta. E aqui é o assoalho do container, só que ele está em pé. Então ficou bem bacana, ficou envelhecido, como se fosse uma madeira de demolição vernizada. Tá? Da cobertura pode ser qualquer uma, qualquer tipo.
tá? Na maioria dos casos é usada a telha sanduíche. O desempenho, basicamente, aqui eu vou dar uma pulada para não... Bom, aqui só para mostrar que a simulação é feita toda em software, tá? Então aqui é um sistema de simulação. Aqui, por exemplo, tem uma viga, é um posto Ipiranga, tá? Aqui tem uma trelice, está tendo a simulação de cargas em cima da laje lá e dessa viga para ver se a estrutura está calculada corretamente. Primeiro, de novo, a questão do sistema de cargas, tá? Alguns cuidados especiais, tanto no container quanto no steel frame, a gente tem que trabalhar bastante com cisternas, sabe? Porque a gente procura evitar peso em cima da estrutura. Não que ela não aguente, ela aguentar, ela aguenta. Mas para você otimizar a construção. Nada melhor do que você colocar uma cisterna na parte onde você tem ali de jardim e você trabalhar com caixas de águas menores em cima. Alguns cuidados especiais que a gente tem que ter, a questão mesmo de projetos especiais, escadas, né? Por exemplo, cobertura viva, isso aí a gente tem que ter um tratamento especial para isso, um projeto específico, tá? E eu acredito muito nisso, tá? Então, um projeto bem resolvido é fruto de uma compatibilização de todos os projetos. Importante, então, é projetar de uma forma bem pensada, com todos os projetos envolvidos finalizados antes do início da obra, para eles serem compatibilizados, sobrepostos e vistos, procurar minimizar erros na execução, né? Aqui, deixa eu só... Eu esqueci que tinha isso aqui. Bom, duas questões rapidinhas, então. Senão a Tati me mata aqui. Construção container, ela pode ser mais cara ou mais barata do que a alvenaria? Depende do quê? Como toda construção, se for alvenaria, se for um sistema de aço pesado, a casa... Tá? Ela vai depender do quê? Ela vai depender da composição dela. Ou seja, a gente não pode hoje dizer que um container é mais barato. Ele é mais barato se você otimizar o acabamento dele. Certo? Então, ele pode se tornar mais barato? Pode. Mas para uma casa, ele pode ser mais barato? Depende da quantidade de equipamento que você vai colocar nela e da eficiência energética, em cima das informações que o Matheus passou, que você precisa ou você busca atingir naquela casa. Tá? Então, ela pode ser mais cara ou pode ser mais barata. Vai depender do cliente, do valor de investimento do cliente. Uma outra coisa importante também, que sempre perguntam, né? Sistema de steel frame container atrai raios? Atrai como qualquer construção. Prédio atrai raio? Atrai. Igreja atrai raio? Atrai. Toda construção atrai raio. Tá? Mas existe um princípio na física chamado gaiola de Faraday, que é o que é o princípio do avião. O avião, ele recebe um raio e o raio se dissipa entre ele e ele é eliminado na cauda. Tá? A construção é da mesma forma. Se ela for metálica, ela vai atrair raio? Vai. Se ela receber um raio, o que vai acontecer? Ela vai se propagar pela estrutura e se você tiver um aterramento, vai entrar na terra e não vai atingir ninguém. Tá? Então, qual que é a possibilidade de alguém ser atingido por um raio? Mínima. Então, isso aí não é preconceito da gente, na realidade. Tá? Então... Aqui falar um pouquinho rapidinho do arquiteto sustentável. Então, o arquiteto sustentável, gente, eu com o meu sócio, Cristiano, a gente viu a necessidade de mercado que os profissionais de arquitetura hoje, eles estão procurando se especializar em sustentabilidade. Só que o que acontece? Hoje você não tem informação organizada. Você vai procurar, por exemplo, uma informação sobre container, você não acha. Você acha N informações. Às vezes até uma contrariando a outra. Tá? Então, nós criamos o arquiteto sustentável, tá? Que é uma maneira já que até a gente já se tornou membro do GBC, está buscando uma certificação também para os profissionais, tá?
que é uma maneira do arquiteto se especializar. Então, aqui a gente vai fornecer informação organizada, tá? Conteúdo organizado sobre sistemas tanto de Light Steel Framing, container, sustentabilidade, certificações, tudo que envolver a questão sustentável. Para o profissional se tornar de referência um arquiteto sustentável, tá? Então, a ideia nossa é o quê? A gente vai ministrar alguns cursos, vão ter materiais gratuitos também, tá? E a ideia nossa, nosso princípio é esse, é ensinar arquitetura sustentável de verdade, tá? Fique à vontade, tem o site na internet, e também nós estamos no Facebook, com Facebook /arquiteto sustentável. Beleza? Muito obrigado a todos aí.